Olha, o Ministério da Fazenda quer recuperar mais de R$ 1 trilhão em ativos de pessoas físicas no exterior, incluindo recursos depositados em paraísos fiscais. A repórter Catiúcia Sotomayor de Brasília volta a participar do Jornal da Manhã. Como que o governo pretende recuperar esse montante, Catiúcia? Com uma medida provisória. De acordo com o texto publicado no domingo, os rendimentos no exterior de contribuintes residentes no Brasil, a partir de 2024, serão tributados em duas faixas de cobranças, dependendo do valor. Entre R$ 6 mil e R$ 50 mil, a cobrança será de 15% sobre os rendimentos. A partir de R$ 50 mil, o percentual sobe para 22,5%. A alíquota é zero em ganhos anuais de até R$ 6 mil. Esses valores valem para aplicações financeiras, lucros e dividendos de entidades controladas e bens e direitos presentes nos chamados trusts, que são regidos por uma lei estrangeira e que estabelecem uma relação jurídica entre o dono dos recursos, o trustee, que é a pessoa ou a instituição responsável por administrar esses recursos, e o beneficiário, os indicados a receber os bens e direitos, mais os frutos desses investimentos. A medida pretende alcançar cerca de R$ 1 trilhão, cerca de 200 bilhões de dólares em ativos das pessoas físicas no exterior e inclui, então, recursos depositados nos paraísos fiscais, que não pagam imposto de renda sobre rendimentos decorrentes de juros e royalties, entre outros investimentos. A ideia do governo é que isso sirva para arrecadar cerca de 3 bilhões e 600 milhões em 2024 e depois 6 bilhões e 750 milhões de reais em 2025. Seria uma compensação para a elevação da faixa de isenção do imposto de renda, que passou para R$ 2.640, o que deve refletir numa queda de arrecadação de cerca de 6 bilhões de reais ano que vem e de 6 bilhões e meio a 7 bilhões de reais em 2025. A promessa do governo é que a isenção chegue a R$ 5 mil até o fim do mandato de Lula. Isso isentaria cerca de 28 milhões de pessoas do pagamento do imposto. A correção, então, significaria uma queda na arrecadação estimada em até 240 bilhões de reais. Segundo a Fazenda, essa medida de tributar o que está no exterior já é adotada por outros países, como Alemanha, Canadá, Japão, França e China, além do Reino Unido. E é recomendada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Tiago. Catiúcia Sotomayor, daqui a pouco você volta com mais informações nessa discussão que é importante. Girando os nossos comentaristas, Diogo Schelp, eu lembro que ainda no governo de Michel Temer houve uma repatriação dos recursos que estavam no exterior. Será que seria uma medida parecida ou não tem nada a ver? Olha, Tiago, o que me chama a atenção nesse tipo de medida não é tanto se é justo ou se não é justo, se esses rendimentos no exterior, em paraísos fiscais, deveriam ser tributados ou não. O que me chama a atenção é a obsessão do governo em buscar o aumento de arrecadação ou em buscar a compensação de perda arrecadatória em outras medidas, às vezes de caráter populista. O governo, em nenhum momento, a gente só vê o debate sobre aumentar imposto ou cobrar imposto onde ainda não é cobrado, mas em nenhum momento a gente vê o governo falando em corte de despesas. Eu acho que esse digamos, a perna, né, o pilar da questão das contas públicas que não está sendo discutido e, no fim das contas, acaba ficando uma situação capenga. Se a gente pensar aí num banco, né, é uma das pernas que está faltando no banco e fará com que o banco caia. Não adianta só falar em aumento de arrecadação, criar novos impostos, criar novas tributações, aumentar o gasto na outra ponta e não falar em redução de gasto para tornar o Estado mais eficiente. Qual o objetivo, Beraldo, do governo? Está certo em buscar esse dinheiro? Estamos falando de R$ 1 trilhão fora do país? Tem um motivo para esse dinheiro estar lá fora, né? E o governo não ajuda a trazer esse dinheiro de volta, como colocou o Diogo, fazendo esse tipo de mudança na calada da noite, porque mesmo o uso de paraísos fiscais, isso está de acordo com a legislação brasileira. Uma pessoa que tem uma empresa no exterior, num paraíso fiscal, para fazer investimentos fora, não está quebrando nenhuma regra, nenhuma lei. O ponto é que esse tipo de mudança precisa ser bem debatido e que esse dinheiro volte para o Brasil, porque aqui encontra oportunidade de investimento, o que não é a realidade agora.
o governo tem uma solução errada para um problema sério que está sendo enxergado como uma compensação pura e simples que não vai produzir o efeito esperado na minha leitura.